Olá para vocês que são inscritos aqui no canal Pão do Advento. Estamos de volta aqui para a continuação do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. E a lição de hoje, a lição dessa semana, ela tem por título Tempo de Decisão. Então a lição está falando sobre decisões que nós devemos tomar a respeito da nossa vida espiritual. Então a Bíblia ela é enfática nesse ponto aqui, porque nós temos várias histórias de pessoas que estiveram ali em momentos de decisão. Por exemplo, nós temos Esaú. Esaú poderia ter decidido não ter aceito a proposta de Jacó e ter permanecido ali fiel aos costumes, né, às tradições daquela época, onde o primogênito herdaria tudo do pai. Mas não, ele pega e abre mão de tudo por conta de um prato de lentilha, porque estava com muita fome. Ele desprezou totalmente aquilo que era importante, uma coisa banal, uma coisa passageira, né? Nós temos muitos, né? Temos José ali com a mulher de Potifar. Ele teve que tomar uma decisão. Ele poderia escolher ficar com a mulher e ficar tudo bem para ele, mas poderia rejeitar a mulher, e ele sabia que ao rejeitar a mulher teria problemas, porque ele conhecia a natureza e o caráter daquela pessoa, e por conta disso ele sofreu, mas permaneceu firme. Então nós temos na Bíblia, na verdade, praticamente todas as histórias contando ali, né, trazendo momentos de decisão, porque a palavra de Deus, ela nos fala. Ela fala assim que nós estamos no vale da decisão. Já ouviu essa expressão? Tá? Então, vou colocar aqui o texto aqui. Nós estamos no vale da decisão. Nós temos que escolher. Nós temos que escolher entre a vida e a morte. Veja que as escolhas que a Bíblia traz, elas são binárias, né? Ela não fala assim, olha, eu estou colocando você aqui no meio de um monte de coisas para você escolher, não. Você pode escolher por aqui, por ali, por esse caminho, por aquele, para trás, para frente, para cima, para baixo. Não. Ela fala assim, olha, você tem direita e esquerda, né? Você tem para cima ou para baixo. Você tem o bem ou o mal. Você tem a bênção e a maldição. E ela aconselha, escolha a bênção. Então, a liberdade de escolha que nós temos é essa, né? Nós não temos exatamente aquilo que a gente usa a expressão livre-arbítrio, mas livre-arbítrio pode ser entendido de outra forma. Porque arbítrio, na verdade, é a capacidade que você tem entre definir o que é bom, o que é mal, o que é certo e errado. E nós não, na verdade, nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para decidir o que é certo e errado, para tomar uma decisão entre o certo e o errado. Nós não somos árbitros, tá? Nós temos livre arbítrio no sentido de que temos liberdade de decisão. Nós temos liberdade para escolher, só que a escolha que Deus, as opções que Deus coloca à nossa frente são apenas duas. Ou escolher ir pelo caminho da vida, ou escolher pelo caminho da morte. Não tem mais nada que isso aí. E tem um detalhe. Quando você não escolhe, quando você inventa de não escolher, quando você opta pela opção de não escolher, na verdade você já está escolhendo. Porque não tem meio termo aqui. Se você não escolhe o caminho da vida, porque o caminho da vida ele tem suas exigências, ele tem a sua própria, ele tem os seus padrões, ele tem os seus protocolos. E o caminho da morte não. O caminho da morte não tem. Portanto, se você não escolhe o caminho da vida, você automaticamente já optou pelo caminho da morte. Você optou pelo caminho da morte. Na verdade, a única escolha que nós temos é o caminho da vida. Porque o que nos resta, o que nos sobra, e onde nós já estamos, é o caminho da morte. Nós já nascemos no caminho da morte. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, a natureza que nos separa de Deus. E estar separado de Deus significa morte. Agora, Deus ele nos dá a opção, nos dá a oportunidade, nos predestina, nesse sentido que nós somos predestinados, nos predestina a salvação, ou seja, já coloca à nossa disposição, desde o dia do nosso nascimento, a estrada da salvação. Então nós temos que optar por ela. Vamos lá, vou tentar fazer um comentário breve aqui, né, da lição. A lição ela começa falando sobre as escolhas, que eu já comentei aqui, né? Nós estamos diante da bênção e da maldição. E o contexto do capítulo 14 de Apocalipse, que é justamente o capítulo que nós vamos estudar durante todo esse trimestre aí,
ele nos fala de escolhas. Nos fala de escolhas, sim, porque ele nos apresenta o juízo. E no juízo nós temos que escolher. Nós vamos escolher o nosso advogado, né, o lado do advogado, nós vamos escolher Jesus como nosso advogado no juízo, ou vamos comparecer como autodefensores, né, nos acreditando que possuímos algum tipo de mérito, algum tipo de algo de louvor, algo que seja louvado em nossa natureza, para apresentar diante de Deus e alcançar assim a salvação. Sabemos que isso não funciona. Ou tomar o lado do oponente de Deus, acreditando que há salvação também desse lado aí, como é o contexto geral de Apocalipse 12, 13 e 14. Porque no meio dessa história toda aparece a besta, e a besta ela se coloca ali como representante de Deus e beneficia o homem, né? Aparentemente traz benefícios ao homem, tanto é que a terra se maravilha após a besta. Mas a besta não tem nada a oferecer também. A besta é um poder ilusório, é uma ilusão. E todos aqueles que caírem no caminho da besta serão perdidos. O Apocalipse 14, na verdade, ele nos traz justamente uma advertência quanto a isso. Então vamos lá. A lição ela falou sobre a vinda do Filho do Homem. Né? Nós vamos ler o texto aqui, o texto de Apocalipse 14, 14, diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Então nós temos aqui a figura do Filho do Homem. Esse título, Filho do Homem, ele aparece lá no livro de Daniel. Daniel, ele nos fala do Filho do Homem vindo também numa nuvem para se encontrar com o Ancião de Dias. Então ali é a descrição de um evento do juízo também. Ele tem tudo a ver com essa passagem aqui. Então não é à toa que o Apocalipse ele evoca, ele pega a figura do Filho do Homem lá de Daniel e coloca aqui. Essa mesma figura é apresentada lá no início do Apocalipse, falando sobre a vinda de Jesus para a Terra. Ali, na verdade, é o final de tudo já. É o fim do juízo, o juízo investigativo. E aqui não, aqui é o meio do juízo. Então, quando é visto o Filho do Homem vindo aqui, com a sua foice e a coroa de ouro, é tanto a figura da volta de Jesus, quanto a figura de final do juízo. Tá? Então, essas duas figuras estão ali, estão em conjunto aqui nessa cena. Então, o Filho do Homem, e o título Filho do Homem, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, mas ele também é o Filho do Homem. Então, ele tem essas duas naturezas. Né? Esse receber o nome Filho do Homem fala muito sobre a divindade de Jesus, parece que não, mas fala sobre a divindade de Jesus, e sobre a humanidade de Jesus. Jesus ele se fez, ele é 100% Deus, e ele é 100% homem. Ele não é 50% uma coisa, 50% outra, que nem Hércules, tá? Personagem da mitologia. Não, ele é 100%, ele é outra coisa, tá? Ele não tem nada a ver. Olha, tem muita gente querendo fazer associação entre cristianismo e paganismo, né? Que um herdou coisas do outro. Não, na verdade não. O paganismo é uma corrupção, é um modelo corrompido do plano da redenção de Deus, do evangelho verdadeiro de Deus. O paganismo é isso. Tá? O paganismo é isso. Não procure nada no paganismo, não se aventure nessa caminhada, porque você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Tá? Nós temos toda a luz aqui no evangelho, na Bíblia. Tudo que nós precisamos está aqui. Então, o evangelho eterno, ele é o evangelho puro, ele é o evangelho da graça. E Jesus, ele é a personificação disso tudo aí. Então, Jesus, ele é a divindade e ele é a divindade encarnada. Então, por isso, a figura do Filho do Homem vindo com uma coroa, e a palavra que é usada aqui no texto de Apocalipse é Stéphanos, para coroa, né? Stéphanos. Stéphanos é um tipo de coroa, que era usada para os vitoriosos. Lembra daquela coroa de louros, né? Que os antigos, os atletas gregos, né, romanos, eles ganhavam nas Olimpíadas, recebiam, né, após a vitória ali. Então, o imperador romano também ele tinha uma coroa de louro, né, porque ele era, a seu modo, ele era vitorioso também. Então, Jesus ele aparece com uma coroa de vitória. Né? E qual é a vitória do Filho de Deus? A vitória do Filho de Deus ela é a vitória completa, a vitória total contra o pecado e contra o mal. Ela é a vitória que salva o ser humano, que tira o ser humano da sua condição pecaminosa e traz o ser humano para mais perto de Deus. Mais perto não,
traz o ser humano para Deus completamente, porque o ser humano ele passa ali por um processo de santificação, e nesse momento do aparecimento de Jesus é o momento já da colheita. Então é um momento onde toda a colheita é entregue a Deus. Então Deus agora ele se apropria de tudo aquilo que é seu. Esse é o momento final dessa trajetória de vida do pecador, até a salvação. Mas o texto não fala só dos salvos, fala também dos perdidos. Então nós temos aqui Jesus segurando uma foice. Deus aparece com uma foice. Mas e prestem atenção, vamos ler o texto, prestem atenção nos detalhes do texto. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, que é Jesus. Lança a tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Então, nós temos o primeiro ponto aqui. A seara da terra está madura. Então, Jesus, com a foice, ele cega a seara da terra. Então, a seara aqui são os salvos, tá? Ela está madura, está pronta, está preparada. Então, eles são levados para o céu. Mas aí o verso 26 continua. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Então nós temos aqui a figura. São 3 anjos, olha que interessante, são 3 anjos que aparecem, nós temos no início do capítulo 3 anjos com mensagens. Nós temos 3 anjos com mensagens para alertar o mundo. Nós temos agora 3 anjos que vêm concluir a obra do mundo. Então nós temos mensageiros e anjos punidores, certo? Então, o primeiro anjo, ele dá ordem, né? Ele clama com grande voz, né? Ao que está sentado sobre a nuvem, que é Jesus, para lançar a foice e cegar a seara. Então, os salvos são pegos por Jesus, nessa figura aqui do Apocalipse. Os salvos são pegos por Jesus. Mas aí vem um outro anjo que tem também uma foice. E esse anjo é dada a ordem para que ele, né, é dada a ordem pelo terceiro anjo, para que ele segue não a seara, mas segue as uvas, que também já estão maduras. Só que essas uvas, elas não vão para junto do Pai, para os celeiros do Pai. Essas uvas, elas são jogadas no lagar da ira de Deus. Então Deus vai pisar o lagar, vai destruir as uvas, e no final o texto declara que o que sai das uvas não é vinho, é sangue. Ou seja, isso é um símbolo da morte. Então aqueles que não se prepararam serão destruídos. Então veja que isso aqui é cena do juízo final. É cena onde Deus traz a retribuição para os que aceitaram a mensagem e para os que rejeitaram a mensagem. E que mensagem é essa que vai ser aceita ou rejeitada? É a mensagem que está lá no início do capítulo. Né? O capítulo vem falando sobre 3 mensagens, as 3 mensagens dos 3 anjos. Mensagens que são apresentadas ao mundo todo, porque o primeiro verso fala assim, que foi visto um anjo voando pelo meio do céu, e ele trazia o evangelho eterno, para ser levado a todo povo, nação, língua, né? A todos os povos, línguas e nações. Então, todo o planeta, todo mundo tinha que receber essa mensagem. Quando a mensagem é apresentada e o povo não aceita, se torna Babilônia. Aí vem a segunda mensagem, caiu Babilônia. E agora a Babilônia, que está ali em ação, que está agindo contra o mundo e contra Deus, recebe agora a terceira mensagem, que é um alerta contra a Babilônia, é o trabalho que Babilônia faz, que é o de impor um sinal à humanidade toda. Ou seja, enquanto nós temos um anjo trabalhando para a salvação da humanidade toda, Satanás ele tem um representante dele trabalhando para a perdição da humanidade toda. Então nós temos um anjo que traz a salvação e nós temos um poder que traz a destruição. E a mensagem do terceiro anjo é justamente um alerta para que você e eu
não caiamos nas ciladas desse poder destruidor, porque ele vai impor um sinal e aqueles que receberem o sinal desse poder destruidor não herdarão a vida eterna, mas estarão aqui, ó, no lagar da ira de Deus. No lagar da ira de Deus. Serão pisados, serão uvas pisadas no lagar da ira de Deus. Então, meus irmãos, ó, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para estarmos entre aqueles que pertencem à seara madura na volta de Jesus. Como é que eu posso pertencer à seara madura no dia da volta de Jesus? Fazendo aquilo que ele me pediu. E o que é que Jesus pediu que nós fizéssemos? Nós temos 3 coisas apenas para fazer, mas olha, são 3 coisas simples. E nós não somos salvos porque fazemos, tá? A salvação já nos foi dada. Porém, a única forma de nós abraçarmos a salvação, de nós nos apropriarmos dessa salvação, esse presente que foi... Veja, quando você recebe um presente, né? Imagine a figura de alguém, um pai te dando um presente. Ele pega ali, tá a caixinha, põe na sua direção, né? Mas a caixinha não flutua até você. Você vai até a caixinha com as suas mãos e pega a caixinha, pega para você, abre a caixinha, tira o brinquedo da caixinha, brinca com ele. Tá certo? Você só se apropria assim. Mas o presente é de graça, o presente é gratuito. Você não fez nada para ser merecedor, mas você pode rejeitar o presente do seu pai. Pai, eu não quero esse presente não. Você pode falar isso aí. Ou você pode estender os braços e pegar o presente. Então, nós temos um estender do braço aqui. A nossa parte é o estender do braço. E como é que nós estendemos o braço? São 3 coisas simples, tá? Então, presta bem atenção, que eu já falei isso em outros vídeos, e vou falar aqui agora para a gente finalizar o nosso comentário. Primeira coisa que nós temos que fazer, orar. O cristão, ele tem que orar. A vida do cristão tem que ser uma vida de contínua oração. Nós temos que conversar com o nosso Deus, nós temos que pedir as coisas a Deus em nome de Jesus, nós temos que pedir a Deus o derramamento do Espírito Santo, nós temos que pedir a Deus para que o Espírito Santo age em nossos corações, transforme nossas vidas, nós temos que pedir a Deus para que Ele tire do nosso coração toda aquela impureza, aquelas dificuldades que nos separam de Deus. Tá? Mesmo você estando salvo, você estando no caminho do Senhor, no caminho do Senhor, existem coisas que podem se tornar empecilhos. E esses empecilhos, se você não toma cuidado, eles crescem. E eles impactam totalmente a sua caminhada. Então você tem que pedir para que Deus te ajude nisso tudo aí. Você tem que pedir a Deus para que Deus ajude sua família, ajude seus amigos, ajude a sua igreja. Então nós temos que pedir todo o auxílio de Deus continuamente e ininterruptamente. A segunda coisa que você tem que fazer, estudar a palavra de Deus profundamente, tá? Não é um estudo assim, aquele estudo esporádico, aquela coisa, né, por cima, aquela leitura apressada que você faz, não. Você pode até ter momentos de leitura apressada, leitura por cima, você pode ter, porque o contato que você tiver com a palavra de Deus sempre vai ser bom. Mas para o seu crescimento espiritual, você tem que ter um momento de comunhão com Deus, onde você junta já a oração também, porque você nunca se aproxima da palavra de Deus sem oração, tá? O Espírito Santo é quem inspirou a palavra de Deus e só Ele pode te dar o entendimento. Então, se aventure a entender a palavra de Deus confiando na sua própria inteligência. É perda de tempo. Peça a orientação do Espírito Santo, já é oração casada com estudo. E estude profundamente, tá? O estudo profundo tem que ser aquele estudo sistemático. Vá atrás de livros que ajudem na compreensão, te faça entender as passagens originais, manuais explicativos como esse, né, como o manual da Escola Sabatina, esse manual que nós usamos aqui, manual de estudo todos os sábados. Então você tem ali os textos comentados, explicados, e você vai desenvolvendo ali você vai comparando, você vai pesquisando, vai procurando entender, porque assim, você pode pegar um manual aí, o manual falar só coisa errada, tá? Então você tem que ter ali a orientação do Espírito Santo para que ele te oriente em tudo que você está lendo e tudo que você está aprendendo. Ele vai te ajudar nesse sentido aí. Confie em Deus, tá? Mas estude a palavra de Deus com profundidade quantas vezes durante a semana? Todos os dias. Todos os dias, tá? Você tem milhares de afazeres aí, você tem compras para fazer, você tem trabalho, tem que pegar a criança na escola, você estuda, você tem que fazer comida, tem que limpar a casa.
sabe? Nós temos muitos afazeres durante o dia, mas você tem que se organizar e separar no meio desse turbilhão todo aí um tempo para a palavra de Deus. Se você achar, se você vê que não, dificilmente isso vai acontecer, tá? Se você se organizar, dificilmente vai acontecer. Mas se você viu que no meio disso tudo aí você não tem tempo, tá? Você pensou assim, ó, puxa vida, todas essas coisas aqui que eu faço ocupam todo o tempo, só me sobra o tempo de dormir, 8 horas para dormir à noite. Eu só tenho isso. Você vai fazer, sabe o quê? Você vai sacrificar alguma dessas coisas que você faz. Você vai ter que sacrificar. Porque ou é isso, lembra da escolha? Lembra lá do início da escolha? Ou você faz isso e você abraça a vida eterna, ou você não faz e perde a salvação. Tá? Então sua vida vai ser o quê? Sua vida vai ser só uma vida de pagar contas, de trabalhar, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da escola, dos estudos, tudo coisa boa. Isso é o que eu estou falando, isso é porque eu estou falando de coisas boas, viu? Porque eu não estou colocando aqui no meio disso tudo aqui as coisas que não deveriam estar aqui, as que não prestam. Só estou colocando as coisas boas. Tem gente que está atarefado só com coisas boas. Lembra de Marta? Jesus estava ali conversando com Maria e Marta. Mas Marta estava atarefada lá com os trabalhos de casa. E Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Maria pensou assim, puxa vida, os trabalhos de casa eu posso fazer depois. Depois eu resolvo isso aí. Eu tenho a coisa mais preciosa do mundo aqui dentro da minha casa, sentado aqui na cadeira da minha casa. Eu fico ali aos pés. Ela ficou aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus. Marta não estava fazendo nada errado. Mas quando ela foi criticar Maria, aí Jesus falou assim, olha, Marta, sinto muito dizer para você, mas Maria escolheu a melhor parte. Eu não posso falar para ela, Maria, sai daqui e vai fazer outra coisa. Não, Maria, fique aqui. Na verdade, o certo é, Marta, vem para cá também. É isso que Jesus estava falando para Marta. Marta, presta atenção no que eu estou falando. Vem para cá também. Aqui é o melhor lugar. Depois você cuida disso aí, você tem tempo. Tem muito tempo aí. Eu sou o Senhor do tempo. Eu fiz o mundo, eu criei o mundo, eu criei o tempo. O tempo é meu. Vem para o melhor lugar que eu vou te dar o tempo que você precisar para as outras coisas. O texto da Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas, todas, não se preocupe com o tempo, com o trabalho, com casa, com tudo, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? Então, se você não tem tempo nenhum, sacrifica alguma coisa, sacrifica. Ah, é a escola? Sacrifica a escola. Ah, olha, até o trabalho, sacrifica o trabalho, tá? Sacrifica, a recompensa vai ser melhor, vai ser melhor. E temos a terceira coisa, a terceira e última coisa. E antes de falar qual é a terceira, eu vou te falar uma coisa, hein? Todas as três aqui têm que ser feitas juntas, tá? Todas. Você não pode falar, vou fazer só a primeira e eu dou um jeitinho de alcançar uma. Não. Vou fazer só a segunda ou só a terceira. Não. Vou fazer só as duas últimas. Não. Só as duas primeiras. Não. Só a primeira e a última. Não. São as três, tá? Oração, estudo da palavra de Deus e evangelismo. Pregar o evangelho. Essa foi a ordem que o nosso mestre deu, que Jesus Cristo deu. Ide e fazei discípulos em meu nome. Ide. Nós temos que pregar o evangelho. Se nós não fizermos essas três coisas, nós vamos morrer. É morte certa e declarada. Morte certa, tá? Se você não quer fazer nada disso, eu não quero fazer nada disso aí. Então é o seguinte, vá para casa, sente no sofá e vai assistir televisão. Vai assistir o Chaves, vai assistir o Domingo no Parque, tá? Porque você não vai ter a salvação. Nem eu, se eu fizer isso, vou ter, nem você vai ter, nem ninguém vai ter. Nós precisamos ter comunhão com Deus para nos salvar. E para ter comunhão precisa de oração, estudo da palavra e pregação do evangelho. O evangelho tem que alcançar outras pessoas. Ele não é um presente só para mim. Eu tenho que ajudar o Pai a levar o presente a outros. Eu não posso. O evangelho não é um evangelho egoísta. Não é só para mim. Não é só para o eu. Eu tenho que levar. Eu tenho que ter comunhão com essas pessoas, tá? As pessoas com quem eu vou levar. É por isso que existe a igreja. A igreja, ela é esse complexo que Deus criou, esse plano da mente de Deus para que o evangelho possa alcançar mais e mais pessoas. Quando eu não faço parte da comunhão da igreja, eu não faço parte do corpo de Deus. E não fazendo parte do corpo de Deus, eu não estou ligado à cabeça que é Cristo. E se eu não estou ligado à cabeça que é Cristo, eu não estou salvo. Que Deus abençoe você,
Que Deus coloque você no caminho da proclamação do Evangelho, o Evangelho eterno do livro do Apocalipse, a última mensagem que nós vamos levar à humanidade. Até o próximo vídeo. Tchau. Deus te abençoe.